Salve Corinthians, tudo certo? Mais uma vez o Corinthians mostra que fora de Itaquera já era. Uma partida patética em São Bernardo do Campo. Vamos falar dos destaques da partida, os positivos e principalmente os negativos, falar dos lances e falar o que nós achamos que o Corinthians precisa melhorar para ter uma consistência maior fora de casa. Pessoal, antes de mais nada, quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, porque fazendo isso você me ajuda muito e ainda mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante para outros corintianos, certo? Então, e aí? Bora falar do Corinthians? Então chega de enrolação e vamos pro vídeo! Go, go, Timão! Na última quinta-feira, o Corinthians foi até São Bernardo do Campo enfrentar o time da cidade, mas parecia que estava jogando em casa. A torcida, como sempre, fez o seu papel, lotou o estádio 1º de maio e deu um show nas arquibancadas. Diferente do Corinthians, que dentro de campo o que fez foi um show de horrores. Um time totalmente desorganizado, um time totalmente sem ideia nenhuma do que é jogar futebol. Parece que o time que joga em Itaquera é totalmente diferente do time que joga fora de casa. E isso é algo que já vem acontecendo há muito tempo. Não é só dessa temporada. A gente via o mesmo problema com o time do Burro Pereira, né, do Traíra. A gente via o mesmo problema com o time do Silvinho. Então, o que será que é? Será que o pessoal esquece como é que joga bola? Os jogadores não são capazes de sair de Itaquera e jogar em um outro tipo de gramado? Alguma explicação tem que ter, porque não é possível o time fora de casa ter um desempenho tão pífio, tão patético, tão ridículo. A partida de ontem mostrou que mais uma vez aquilo que a gente falou em outros vídeos aconteceu. O Corinthians ele tem uma total Renato dependência. Parece que quando o Renato Augusto sai do time, o futebol sai junto com ele. E o talento de todos os outros jogadores vai junto com ele para o banco, ou então nem entra na lista de relacionados quando ele não está. O Corinthians tem urgência em contratar um meia atacante, um meia armador que pense o jogo. Achar um cara que seja igual o Renato Augusto é impossível, mas precisamos achar alguém que tenha pelo menos um pouco de inteligência para conseguir armar o time. Giuliano não dá, ele não serve para ser um meia armador. Ele jogando mais próximo da área, a gente sabe que ele pode render um pouco mais, como foi visto na Copa do Brasil na temporada passada. Só que não adianta, ele não consegue armar o time. E o Adson sozinho ali no meio, ele não vai render também. Ele precisa de alguém que faça com que ele jogue. O Adson ele precisa de alguém que faça ele jogar. Ele é talentoso, ele tem rendido bem nos últimos jogos. Ele foi muito bem, só que infelizmente sozinho não dá. Os meus destaques negativos ficam para Balbuena, que desde o ano passado vem muito mal, né? A gente viu naquela partida pavorosa dele contra o Flamengo na Libertadores. Daí ontem ele cometeu aquele pênalti bizonho, totalmente infantil, um pênalti de total desatenção de quem estava em Nárnia. O cara parecia que ele estava com a cabeça lá no Paraguai, enquanto o jogo tá rolando aqui em São Paulo, tá ligado? Meu, o Balbuena, essa volta dele tem sido desastrosa. Para mim, tem feito com que aquele amor, aquela paixão que o corintiano tinha pelo general Balbuena tá indo pro ralo. Porque é erro atrás de erro. Todo jogo ele vem... Eu não posso nem falar o que ele vem fazendo. Tá mal, tá muito mal. Outro também que, para mim, já que foi vendido, já deveria ter vazado, é o Duqueiroz. Meu, na moral, o cara não tá rendendo, tá atrapalhando o time e o Lázaro insiste em colocar o moleque pra jogar. Pra quê? Pra quê? Pra fazer a gente pegar mais birra do moleque? Meu, pega o moleque, coloca no avião e manda pra Rússia. Tchau, Duqueiroz. O Giuliano também
O Juliano não pode ser meio armador, ele não pode. Ele tem que ser meio atacante, tem que jogar mais próximo do gol. Porque ali no meio campo, para poder armar as jogadas, ele não serve. Ele tem aquela cintura de concreto, parece que ele tá jogando com um saco de cimento amarrado nas costas e preso com 2 colunas de concreto na cintura, que ele não consegue girar o corpo. Ele não consegue armar o jogo, ele não consegue, ele não tem capacidade para isso. Naquele jogo contra o Santos, em 2021, parece que era outra pessoa que tinha vindo, jogou e foi embora e agora é esse cara que tá aí. Não dá, Juliano não dá para ser meio armador. E o Romero é o Romero. Simples. O Romero a gente sabe quem ele é, a gente sabe o que ele é. A gente tenta dar uma moral, o Romero tem muita raça, o Romero representa o corintiano dentro de campo. Na moral, eu não sou tão burro igual ele. Eu posso não saber jogar bola, mas pelo menos na minha profissão eu tento me esforçar. Ele é esforçado, mas só ser esforçado não adianta para jogar no Corinthians. Se a gente sonha com coisas grandes, não adianta ficar com um cara do nível do Romero. Tchau, Romero. Acabou de chegar, mas tchau. Chega. Chega de bagre no Corinthians. Já deu. É claro que um jogo não pode definir toda a temporada do Corinthians, né? A gente não pode pensar que é tudo terra arrasada. Não, tem pontos que dá para melhorar. Principalmente se a diretoria parar de dormir no ponto, prestar atenção no mercado e ir atrás de jogadores bons. Não jogadores que sejam para completar elenco. Porque nessa de, vamos contratar esse carinha aqui que jogou bem e completar o elenco com ele, porque nessa daí que vai contratando um monte de bagre para colocar no elenco. Não dá. Tem que dar uma olhada no mercado, avaliar as oportunidades de mercado, mas a oportunidade de mercado tem que ser com um jogador bom. Não adianta querer achar uma oportunidade de mercado com o Zezinho da esquina para poder contratar para o Corinthians. Não dá. A gente precisa de jogador bom. Quer competir com o rival, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, tem que contratar jogador bom. Mas jogador bom é caro. Fião, dá seus pulos. A Fiel dá seus pulos para poder ir para o estádio. O Corinthians tem que dar seus pulos para poder colocar jogador que sirva para jogar no Corinthians. Porque do jeito que tá, os nossos 11 principais são bons. Há exceções ali na zaga que para mim, né, Gil e Balbuena não dá para jogar junto. Ou joga o Gil com o Bruno Mendes, ou joga o Bruno Mendes com o Caetano. Põe até o Murilo para jogar. Balbuena não tá dando. O time ele precisa ser equilibrado. Os nossos 11 principais são bons. Só que tirou uma peça, principalmente se essa peça for o Renato Augusto, acabou o futebol do time. E não pode ser assim. A gente precisa ter peças de reposição que, se não são a mesma altura, sejam próximas daquilo. Porque senão o nível técnico cai demais. E isso daí, por exemplo, num campeonato de pontos corridos, não dá. Num mata-mata, talvez você consiga se virar ali, jogando o primeiro jogo bem, tentando matar o jogo no primeiro tempo e se travando todo no segundo, no melhor estilo Corinthians, de sofrimento, que se não é sofrido, não é Corinthians, a gente consiga ganhar alguma coisa no mata-mata. Mas para um torneio de regularidade, igual o Campeonato Brasileiro, não dá para contar só com 11 jogadores. E os elencos que têm se destacado e ganham o Campeonato Brasileiro são elencos extensos e que quando uma peça sai, o nível técnico não cai tanto quando entra a peça reserva. É difícil? É difícil. Mas vamos ter uma inteligência, vamos procurar no mercado internacional, vamos dar uma olhada na América do Sul. Mas não pode colocar mais de 5 jogadores estrangeiros relacionados na mesma partida. Beleza, mas tenta montar um plantel que seja bom. Um plantel bom, isso que ganha campeonato. Um jogador bom pode definir uma partida, mas uma equipe boa é a que ganha o campeonato. E para vocês, quais são os pontos que o Corinthians precisa melhorar para ser um time quando sai de Itaquera? Porque quando sai de Itaquera vira um bando. Quando está em Itaquera é um time. É o Bayern de Munique em Itaquera e é o 15 de Jaú jogando fora. Com todo respeito ao 15 de Jaú. Coloca aqui nos comentários o que você acha que o Corinthians precisa melhorar. O que o Corinthians precisa ter
para ser um time competitivo fora de casa? Coloca aqui nos comentários, é muito importante saber o que você acha também. E para encerrar, eu tenho uma última notícia triste, né? Eu vi nas redes sociais o que aconteceu. A caravana da Gaviões, que estava voltando de São Bernardo, foi emboscada por um grupo de criminosos da Mancha Verde, porque para mim aquilo lá não é torcedor, aquilo lá é criminoso. Uma pessoa que por causa de time tenta tirar a vida da outra, não é um ser humano, é um animal. E é criminoso. Gente, até quando isso? Eu tava vendo acho que foi no Twitter, que 4 pessoas estavam em estado grave, outras foram feridas e não foi confirmado se era uma mulher ou se era uma criança que teve as suas mãos amputadas. Pra quê? Pelo amor de Deus, pra quê, gente? Isso vai fazer o Palmeiras ser mais forte? Ou isso vai fazer o Corinthians ser mais forte? Pelo amor de Deus, gente, parem com isso. Parem com isso. É triste, é difícil a gente falar a respeito de uma coisa dessa, porque pô, você vai no estádio para se divertir, já basta o sofrimento de ver o Corinthians jogando fora de casa e ainda tem que aguentar isso, essa tragédia na hora de voltar para casa. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Futebol não é sobre isso. Parem com isso, vocês não ganham nada. Muito pelo contrário, vocês só perdem. Vocês perdem a sua liberdade, vocês perdem a sua alegria, vocês podem perder a sua vida. Parem com isso. Chega. Chega dessa guerra insana entre torcidas. Porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, gente, é assim que eu me despeço. Quero pedir que vocês fiquem em paz, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa colocar inteligência e sabedoria na mente de vocês para que as pessoas possam evoluir e sair desse ponto de selvageria, para que todos possam andar como irmãos. É isso que eu desejo para vocês, certo? Mais uma vez, quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e fique esperto, porque logo logo tem mais vídeos saindo aqui no canal, certo? Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e vai Corinthians!